Criança, a nossa proposta do nosso componente de matemática de hoje, né? Nós estaremos fazendo planejamento de pesquisa, coleta e organização de dados. Como vocês podem ver aí, né? Hoje nós iremos trabalhar tratando a informação, construção e interpretação de gráficos de barras horizontais. Que gráficos de barras horizontais são esses? São esses gráficos de barras que vocês estão vendo aí, ó, deitadinho assim, né? Que é a barra horizontal. Não é isso? Então, vocês podem estar observando aí que é muito importante, quando a gente vai estar trabalhando com gráfico, a questão de estarmos sempre observando o título, né? O título que vem no gráfico. Assim como o texto tem um título, né? É importante lermos o título do texto, assim também são os gráficos, né? Estarmos atentos, né? Observar o título do gráfico e os eixos, né? Os eixos são as informações importantes para que possamos fazer a leitura e a interpretação desse gráfico. A proposta da questão 1 diz o seguinte: vocês vão transpor os dados, né? Registrado por um funcionário da loja, para esse gráfico aqui da barra horizontal. Ou seja, observem aí a leitura e acompanhem aí a explicação. Um funcionário de uma loja de brinquedos registrou em uma ficha uma bolinha para cada unidade vendida de determinadas mercadorias em um dia. Veja, aí daqui temos o título: Loja Mania de Brincar, controle de brinquedos vendidos. Então, para cada brinquedo, cada vez que o brinquedo era vendido, ele marcava a quantidade com uma bolinha, né? Vocês estão vendo aí a quantidade de peões, né, que foram vendidos, a quantidade de bolinha, a quantidade de carrinhos e a quantidade de ioiôs. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os dados que contém nessa ficha aqui, né? Que até agora não é um gráfico, aqui só é uma ficha que traz as informações. E vocês vão transpor. O que é transpor? É trazer essas informações daqui e escrever, né? E registrar aqui nesse gráfico abaixo aqui da questão A, onde diz o seguinte: complete o gráfico de barras orientais a seguir, de acordo com os registros, né? Feito pelo funcionário. Então, os registros, essa imagem que vocês estão vendo aí, onde tem um título: Loja Mania de Brincar. Aí embaixo aqui nós temos aí, ó, o gráfico: brinquedos vendidos em um dia, né? Aí, vocês estão vendo aí, né, o ioiô marcado aí pelos esses quadradinhos roxos. O peão, quer dizer, temos aí o ioiô, né, também a quantidade. Temos aí a quantidade das bolas e a quantidade de carrinhos, né? Vocês observam aí que do lado temos aí o brinquedo e embaixo é o número de brinquedos, né, que foi vendido. Aí, eu queria perguntar a vocês o seguinte: será que nós podemos afirmar que a quantidade de carrinhos vendidos, será que é o dobro da quantidade de bolas? O dobro, que é 2 vezes, né? Será que a quantidade de carrinhos que foi vendida aí, será que é a mesma, é o dobro de bolinhas? Também queria questionar vocês se nós podemos afirmar que a quantidade de ioiôs, né? Será que a quantidade de ioiô vendido é o dobro da quantidade de peões? Aí, para isso, é só verificando, fazendo as continhas, não é isso? Será que nós podemos também afirmar que a quantidade de ioiôs, né, vendidos é o triplo, ou seja, 3 vezes a quantidade de carrinhos? Aí, para isso, nós teríamos que utilizar o quê? Uma escrita multiplicativa, não é isso? Fazer o registro, uma continha de multiplicação, para descobrirmos, né? Se nós poderíamos afirmar, né? Se sim ou se não. E aí vocês observem aí, que tem as perguntinhas abaixo que diz o seguinte: letra A, qual foi o brinquedo mais vendido nesse dia? Então você vai observar que o brinquedo mais vendido é aquele que tem a maior quantidade. Aí você vai escrever o nome aí do lado. Você vai observar aí no gráfico, né? Observar qual foi o brinquedo que tem maior quantidade
e vai escrever o nome desse brinquedo aí do lado, onde tem essa linha aí. Na letra C, escreva em ordem crescente o número de brinquedos vendidos de cada tipo. Ou seja, você vai escrever do menor em ordem crescente, é do menor para o maior, né? Então, qual foi o menor brinquedo vendido? Aí você vai escrever aí, né? Depois, em seguida, depois do menor, qual foi o mais que ficou em segundo lugar? Aí você vai escrever também em terceiro, em quarto, tá certo? Ou seja, da ordem crescente, do menor para o maior, ok? Aí virando a página aí na página 188, continuando. Letra D, qual é a diferença entre a quantidade de peões vendido e a de bolas? Ou seja, a diferença de peões vendido e a de bola. Você vai pegar a quantidade de peão e vai fazer o quê? Uma subtração, uma continha de menos, né? Para poder você escrever aqui a resposta da letra D. Na letra E, quantos brinquedos ao todo foram vendidos nesse dia? Então, para você saber quantos brinquedos foram vendidos ao todo, você vai ter que somar a quantidade de peão, a quantidade de ioiô, a quantidade de bolas e a quantidade de carrinhos. Na questão 2, né? Nós temos aqui a questão 2. Também traz outro gráfico, né? Os parques de uma cidade foram arborizados. O que é arborizar, né? Arborizar é a mesma coisa que plantar árvores, né? Então, os parques de uma cidade, elas foram a mesma coisa que dizer que os parques de uma cidade foram feitos plantações de árvores, né? Então, arborizar é a mesma coisa que plantar árvores. Observe o gráfico de barras horizontais abaixo. O número de mudas, né? Mudas são plantinhas, as plantinhas quando estão pequenininhas, quando estão os fiozinhos, né? Quando elas estão pequenininhas, então as mudazinhas são novas plantas, que foram plantadas em cada um deles. Aí nós temos aí o título, né, do gráfico. Número de mudas plantadas em cada parque da cidade. Aí nós temos aí o Parque das Castanheiras, aí temos aí a quantidade de mudinhas que foram plantadas. A quantidade é cada quadradinho desse aí, né? Aí eu queria chamar a atenção de vocês, né? Se vocês percebem que cada quadradinho dessas barras aí, elas correspondem a 5 mudas plantadas. Ou seja, então, cada quadradinho desse aí não é um quadradinho. Então, cada quadradinho ele vale 5, né? Então, ao todo, você teria que multiplicar, né? Se um quadradinho vale 5, então o outro mais 5, mais 5, mais 5. E assim você tem que somar, né? Fazer uma escrita ou multiplicativa ou uma escrita aditiva, né? Aditiva quando a gente utiliza a adição, né? As parcelas de adições iguais. E multiplicativa é quando a gente faz as parcelas de multiplicação. E o Parque dos Eucaliptos e o Parque das Figueiras, né? Vocês observam aí a quantidade, né? E pelos números, ó, número de mudas plantadas. Vocês observam que eu planto. Se nós formos observar, né? Aqui o Parque dos Eucaliptos, né? Você vê aqui no gráfico que tem 2 quadrinhos, né? Mas não está dizendo que foi 2 quadrinhos, não. Foi quanto? Você observa aqui, olhando abaixo, foi 10. Por quê? Porque cada quadradinho desse aí vale 5. Então, se um quadradinho vale 5, o outro vale mais 5. Então, 5 mais 5, ó, é 10. Tá certo? Então, para cada quadradinho desse foram plantadas 5 mudinhas. Aí nós temos as questões aqui abaixo, ó. Letra A. Quantas mudas foram plantadas no Parque dos Eucaliptos? Aí tá aqui o que eu acabei de dizer para vocês. Vocês vão olhar os números abaixo, né? Olhar a setazinha que vem, né? A reta, então vocês olham lá, ó. Vocês contam um quadradinho, 2 quadradinhos, sabendo que um quadradinho vale 5. Eu olho para baixo, então, foram plantadas quantas plantas, quantas mudas no Parque dos Eucaliptos? Ó, você observa aí abaixo. Foram 10, né? Você coloca a quantidade de 10 aqui. E assim você vai fazer com as questões até a letra E. Em qual parque foi plantado o maior número de mudas? Então, você vai observar pelo gráfico qual foi o parque que teve a maior quantidade de mudas, né? Aí escreve o nome do parque aqui embaixo, na letra B. Na letra C, no Parque das Figueiras foram plantadas quantas mudas a mais que no Parque dos Eucaliptos, né? Então, no Parque da Figueira foram plantadas uma quantidade a mais que o dos eucaliptos. Aí você vai dizer aí qual foi a quantidade. Letra E. Você conhece algum parque da sua cidade que
que é muito arborizado, ou seja, que tem muitas plantas, converse com os colegas sobre este assunto, a resposta pessoal. Aí aqui você vai dizer se você conhece algum parque aqui da nossa cidade de Camocim, se ele tem muitas plantas, né, foram plantadas muitas mudinhas, ou se não, se você não conhece. Ou sim, você coloca assim, se conhece, e não, se você não conhece. Ok, criança? Então a nossa proposta de matemática, nosso componente de matemática de hoje é essa, tá certo? Terminou a atividade, bateu a foto e enviou pro grupo. Caprichem nas atividades de vocês, na escrita, tá bom?